Fala galera, professor Helder falando, coordenador do curso de Engenharia de Computação. E estamos aqui com o nosso segundo episódio do Compila aí, o nosso Tecnocast da Engenharia de Computação. Aqui falamos de tudo, até de tecnologia. Hoje estamos nesse segundo episódio com o intuito de trazer um super tema, trazendo uma galera incrível, uma galera sensacional, líderes da comunidade acadêmica da Engenharia de Computação, para a gente falar um pouco sobre o protagonismo acadêmico e as ligas acadêmicas como atividade extensionista, como uma oportunidade de compor esse escopo de atividades práticas vinculadas a atividades que vão atribuir valor social. As atividades extensionistas têm como objetivo transpor as fronteiras institucionais com o conhecimento aplicado dos alunos em prol de benefícios sociais. E vou aqui passar a palavra para os nossos presidentes de ligas acadêmicas, Vamos falar um pouco sobre o que é a liga acadêmica dentro da atividade extensionista e como o aluno pode se beneficiar a partir desse protagonismo e da participação dessas atividades. Vou passar a palavra aqui para o nosso acadêmico Rafael para dar início às apresentações. Fala galera, tudo bem? Rafael, tá? Eu sou acadêmico do curso de Engenharia de Computação, quinto período. Sou o atual presidente da Liga Acadêmica de Cibersegurança Proxy, Então aí com uma liga com foco mais para a área de cibersegurança digital, infraestrutura e ademais temas. Tá? Vou passar a palavra aqui para o Renato. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje, principalmente com o nosso professor e também com meus colegas, que eu aprendi muito com eles nesses períodos. Eu sou o presidente da Liga APROS, voltado para a área de robótica. Atualmente estamos focando em questões relacionadas com a gestão robótica, com estudos, palestras e qualquer treinamento voltado nessas áreas, para fim de aperfeiçoarmos e também voltarmos para esse rumo tecnológico, que está sendo o futuro e muito requintado em alguns lugares e também em empresas com automações. Boa tarde, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Helder por ter me chamado aqui, estar junto com um pessoal que é incrível, com certeza serão ótimos profissionais, que estão ali trabalhando, já são ótimos. E falar um pouco da minha liga é a DEVA, nós somos mais focados em desenvolvimento de jogos digitais e desenvolvimento de simulações. Temos o intuito falar mais sobre esse mercado, auxiliar as pessoas que estão confusas em como entrar nesse mercado, como adquirir as habilidades, porque eu vejo que é uma área muito interessante, muito legal, mas pouco falada. Então, o meu objetivo como a Débora, como presidente da Débora, com os outros membros, é trazer isso mais, de certa forma, comum para ser falado nas universidades. Bom, fala pessoal, meu nome é João Pedro, eu sou acadêmico do 8º período de Engenharia de Computação e eu sou fundador e presidente da Undefined, que é a nossa liga de programação e desenvolvimento de software aqui da FIP, que tem o foco de difundir mesmo práticas de desenvolvimento de software, de programação de uma maneira geral, tecnologias que são mais utilizadas no mercado hoje, ajudar a profissionalizar ainda mais os acadêmicos e ajudar eles nessa caminhada para quem quer construir aplicações dos mais diversos tipos utilizando programação como uma ferramenta. Muito legal. Bom, galera, a extensão compõe um dos 3 pilares da nossa atividade acadêmica, que é pesquisa, ensino e extensão, e ela está dentro do nosso escopo da Propex, que é uma pró-reitoria de pesquisa, extensão, internacionalização e inovação. Então, a gente costuma dizer que a extensão é a cereja do bolo da atividade acadêmica, É onde o aluno ele está numa atividade muito mais leve, menos engessada do que a atividade curricular e tem um propósito muito legal a atividade extensionista, que é sempre levar o conhecimento além das fronteiras institucionais. Ou seja, a sociedade ela tem que de alguma forma se beneficiar. Então todos os temas que vocês colocaram aqui, eles são super pertinentes dentro do escopo da tecnologia, mas é importante entender como a sociedade pode se beneficiar. Então a gente fala que a atividade extensionista ela promove justiça social, ela promove desenvolvimento, ela promove bem-estar. Então tudo que compõe um valor a partir do conhecimento criado aqui dentro da instituição, dentro dos eixos curriculares dos cursos, vão agregar nisso. E aí a primeira pauta que eu queria colocar para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, super descontraído,
é com relação a esse papel de líder, né? Assim, como é que vocês enxergam, como vocês se enxergam protagonistas, né? Eu falo muito que o aluno que ele protagoniza, ele se posiciona de uma maneira diferente para o mercado, né? Ele se apresenta em destaque, né? A partir de conhecimentos específicos, né? A partir de uma disposição diferente do que a maioria dos acadêmicos tem. Então eu queria, Rafa, que você começasse a falar um pouco de como você, que já é um líder, né, que já vem protagonizando dentro de outras frentes, como é que você enxerga isso dentro da comunidade acadêmica e como você pode se beneficiar disso na sua visão? Bom, primeiramente, né, sobre esse tema do protagonismo. A gente tem que definir primeiramente o que é o aluno protagonista, né? O que é o protagonismo dentro da graduação. A gente vê, assim, diversos acadêmicos, né, diversas pessoas que são naturalmente um pouco mais interessadas, que querem buscar um pouco mais do que a grade curricular oferece, né? E aí entra a parte de pesquisa, de extensão, e a liga, né, as ligas têm um papel muito importante nisso, principalmente em questão de aperfeiçoamento, né? A gente traz o pessoal que tem um interesse para áreas, para demandas mais específicas do mercado, né? E a gente se junta para realizar eventos, às vezes ações fora da universidade, né? Grupos de estudo e tudo mais. Então, de um modo geral, nós trazemos as pessoas que querem algo além da graduação, né? Que querem se especializar um pouco mais para esse nicho das ligas acadêmicas. Muito bom. No caso, assim, na minha visão, realmente, como protagonista, entra muito abaixo do que Rafael comentou a respeito dessa questão de pessoas quererem fazer parte, de buscarem conhecimento, de correr atrás dos seus objetivos. Tanto é que as ligas mesmo são meio que, digamos assim, um filtro para o próprio acadêmico, para entender algumas coisas como experiências. Que, por exemplo, eu mesmo posso estar querendo descobrir um pouco mais sobre robótica ou mais sobre softwares. Então, as ligas meio que dão um caminho para a pessoa seguir. Então, assim, as ligas são importantes para mostrar uma rota para o aluno. Que ele pode experimentar e falar assim, olha, vou tentar robótica. A pessoa não gosta, não se encaixa, ela pode tentar outra e ver o que ela realmente gosta e, sim, até mesmo querer fundar a sua própria liga. Quando em algum momento ela fala assim, nossa, eu queria tanto fazer uma liga de análise de dados, mas não tem nada, nenhuma liga disso. Então eu vou criar uma. E eu acho que é um mecanismo importante que você comentou aí, de participar muitas vezes de ligas diferentes, de você experimentar, né? Porque muitas vezes, como o engenharia de computação ele é muito amplo, tem muitas possibilidades, a liga dá essa possibilidade de você olhar de maneira segmentada uma área de atuação. Experimentar isso, né? Eu acho que é um pouco do que você está falando. Exatamente, porque assim, como é uma área que tem vários caminhos, é bom então a pessoa meio que procurar ver o que ela se encaixa e como que ela sente no ambiente. Então é algo que, é claro, não é tão engessado que eu falo assim, nossa, eu tenho que escolher uma liga e ficar nessa liga até o final. Não, você experimenta, fica um período, 2, vê se você realmente está se encaixando e com isso você segue. Ou talvez até fundar a sua própria. Isso. Além da própria área de especialização da liga, né? Assim, dentro da liga as pessoas elas têm um contato com um ambiente um pouco mais profissional. Então, dentro das ligas, né, normalmente a gente tem cargos e funções, responsabilidades, hierarquia, né? Exato. Então as pessoas aprendem desde cedo a trabalhar em grupo. Sabe? Às vezes a pessoa descobre ali uma habilidade que ela nem sabia que tinha, sabe? Às vezes para edição, às vezes uma habilidade relacionada à gestão, à comunicação, marketing, né? Divulgação. Sim. Às vezes a pessoa ela é uma pessoa um pouco mais técnica, só que não se comunica muito bem, então ela tem essa oportunidade de se desenvolver. Muito então, bom. Isso eu acho muito legal. Falando um pouco, né, do que até o próprio Rafa disse, protagonismo muito disso, você buscar, não esperar exatamente seja ensinar uma habilidade técnica, alguma coisa, mas se tiver interesse, já procurar alguma plataforma onde você pode aprender isso, seja, por exemplo, o Udemy, que é uma plataforma incrível de curso que dá para você ver, e até o próprio YouTube. Então é você buscar fora, sem esperar, as habilidades que você quer. E a liga vai muito disso também. Como eu disse, né, como dito aqui, são assuntos muito específicos. Então, para aquele acadêmico que talvez pense aí, eu quero focar mais em segurança digital, vai lá na Liga da Rafa, quero focar mais em automação, na Apras, jogos digitais, simulação na minha, na Undefined, mais de programação. Então, esse aluno pode ir e ele vai ter um caminho, um roteiro, porque nós como líderes, né, e os outros
membros têm esse dever de auxiliar essa pessoa, falar o que dar como se fosse um cronograma de estudo para ela, caso necessário. Auxiliar ela conforme necessário, ensinar alguma skill, como mexer em algum software, alguma linguagem. Então, nós somos super abertos para isso. Então, a Ligas vem muito com esse intuito de ensinar os alunos, melhorar profissionalmente, porque é aquela famosa história, né? Que em teoria é super importante, óbvio, mas em teoria é uma coisa, mas na prática vai realmente mostrar que você sabe ou não sabe. Então a Liga vai muito disso para a prática, que vai ter os projetos, vamos participar de eventos, tem eventos incríveis como Game Jams, que você faz seu jogo num determinado período e faz. Eu tenho certeza que também Hackathon, se eu não me engano, que são eventos de programação, né? Sim. Que, aí, outro exemplo de evento fantástico, que dá para você treinar sua habilidade, que seria mais ou menos como se fosse um mercado lá. Você vai passar por um processo de criação certinho com uma equipe, então você vai estar sempre se treinando, sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando, para ser um profissional cada vez melhor no mercado. E vai ser de certa forma, uma prova que se é realmente aquilo que você gosta ou não. Se você passou pelo processo, gostou? Sim. É isso, segue em frente. Eu acho interessante, você falou dos hackathons, muito da proposta do início da Undefined, ela surgiu por causa disso. Eu tive a oportunidade de participar de 2 hackathons aqui que eu ganhei, e eu comecei a ver na liga acadêmica, com o conhecimento que eu tinha, que me permitiu chegar longe nessas competições e ganhar um posicionamento, ganhar um protagonismo de certa forma já a partir disso, de poder assumir esse papel de liderança e poder entregar de volta para os outros acadêmicos, para os calouros, para quem às vezes tinha algum déficit, tinha muito interesse nessa área de programação e desenvolvimento de software, que é uma das áreas que a galera normalmente tem mais interesse dentro do nosso curso, né? Muita gente quer trabalhar com software, muita gente quer programar, muita gente quer desenvolver melhor essas habilidades, não sabe exatamente por onde começar, para além daquilo que eles desenvolvem dentro da sala de aula. E prática é muito importante nisso, né? Entrar em contato com o mercado, realmente colocar a mão na massa é muito importante nisso. E a liga acadêmica, ela está aí para servir o acadêmico, né? Fazer cursos, levar o pessoal realmente para conhecer gente da indústria, trazer gente de cá para lá. Criar conexão, né? Criar eu acho conexões. que faz o ensino muito mais significativo, né? Porque se aproxima a prática laboral. Sim. Dos conteúdos teóricos, né? Do cotidiano. E muito do protagonismo para mim tá nessa missão também, sabe? De poder trazer isso pro pessoal. E felizmente a Undefined, eu acho que depois da Apros, que é a liga que o Renato é presidente, é a mais velha aqui, a gente já tá há mais ou menos um pouco mais de um ano operando, a gente conseguiu fazer muita coisa nesse sentido, que é muito satisfatório a gente poder ver isso e trazer o resultado e ver o pessoal satisfeito e poder atender também as demandas dos acadêmicos. Sim, e o legal da liga é porque ela é mais leve, né? Então assim, ela não tem aquele rigor da pontuação, das entregas. Então eu acho que é muito dentro da condição e da disponibilidade de cada grupo, né? Ou seja, você vai fazer o que tiver dentro do seu alcance de fazer. E aí é outra pauta que eu até gostaria de iniciar, pensando nesse equilíbrio, né? Então, pensando que vocês já têm uma agenda de atividades curriculares e que de certa forma é densa, né? São 20 horas semanais entre conteúdos online, conteúdos presenciais, aulas teóricas, aulas práticas laboratoriais, e vocês ainda, muitos de vocês trabalham, fazem estágios, né? Então tem atividades já na vida cotidiana. Então eu me coloco muito nessa situação, assim, enquanto mais sobrecarregado eu estou, mais vontade eu tenho de participar das coisas e de me comprometer. E aí, claro que a gente tem que saber esse limiar, né? Ou seja, até onde eu consigo ir, me comprometer ou me envolver sem me sacrificar demais ou me queimar sem conseguir atingir os objetivos almejados. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse equilíbrio, assim, hoje, como é que é equilibrar a atividade de ensino com a atividade de extensão ainda com todas essas atividades que vocês já realizam aí no dia a dia. Bom, assim, eu gostei muito de uma coisa que você citou aí sobre a pessoa que quanto mais ela participa, mais ela quer coisas diferentes, né? E realmente as pessoas têm muito essa mania de a gente querer abraçar o mundo, né? De certa forma. Então a pessoa pega um trabalho, pega uma liga acadêmica, vai participar de eventos, iniciação científica e outros assuntos, e acaba que tem que fazer essa gestão do tempo, né? Mas eu acho que a liga é um ponto muito importante, por quê? Porque ela é feita de acadêmicos para acadêmicos. Então, realmente, você citou, a gente não tem essa pressão, normalmente, da graduação de
de notas, de resultados, de atividades, sabe? Porque normalmente é algo organizado entre os próprios acadêmicos. Então a gente consegue gerenciar o nosso prazo, né, as nossas atividades, fazer reuniões ali, às vezes semanais, quinzenais, né? E dentro da liga, né, na composição dos membros, sempre tem algumas pessoas que têm mais disponibilidade de tempo do que outras, né? E aí que vem a parte de saber dividir as tarefas. Tem aquela... De entender o perfil de cada um. Exatamente. Né? E ter um planejamento, que por mais que é livre, não quer dizer que tem que ser um negócio totalmente desorganizado. Né? Que tem que ter uma agenda, tem que ter um plano de trabalho, né? Tem que ter algumas metas ali que sejam passíveis de ser alcançadas, né? Dentro da capacidade de cada um. Acho que isso é muito legal. Sim, com certeza. E justamente assim, nessa divisão de tarefas, a gente colocar pessoas assim, a gente não vai colocar, por exemplo, a pessoa que tem facilidade para se comunicar, para fazer alguma coisa, para fazer especificamente isso. A gente vai tentar capacitar essa pessoa em outras áreas também, entendeu? Para que ela consiga, de certa forma, segurar as pontas quando outra pessoa não tiver disponibilidade de tempo. Então, fazer essa gestão ali das pessoas, dos membros, é muito importante. Muito legal. Deixar o pessoal trabalhar também acho que é muito importante, né? Você coloca a gente ali na diretoria para trabalhar com você que está ali na presidência e tem muita gente que tem muito a te oferecer e eu acho que não colocar esse peso todo nas nossas costas é muito importante. Né? Sabe, pô, tem aquele cara ali que saber pode ajudar deliberar, muito né? nisso. É skill de líder, né? Saber deliberar. Eu acho que isso é muito importante e vem também com a disciplina e com a organização para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Todo mundo aqui eu acho que tem trabalho, tem estágio, tem coisas acontecendo simultaneamente, tem os nossos deveres acadêmicos e todo mundo quer fazer acontecer, né? Então a gente tem que dar um jeito. Nesse último sábado mesmo, a Undefined ela fez um curso aqui na FIP de programação para o pessoal. Foi excelente, a gente conseguiu fazer um curso de 4 horas, tendo que abdicar ali do sábado. Entendeu? Tipo, vamos lá, sábado de manhã e vamos dar o curso pra galera. Você se sacrificou, né? Poderia estar fazendo alguma coisa em casa, mas entendeu que isso ia agregar não só para quem estava participando, mas principalmente para vocês. Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Muito bom. Também até posso comentar em relação ao que aconteceu também com a APROS, que fizemos agora também um mini curso, ou melhor, uma demonstração do braço robótico aqui da FIP. Oficina, né? Oficina, isso, muito legal. Pessoal da Unimontes, do curso técnico de biomedicina, que fizemos, foi muito bom, tanto é que eu chamei meu vice, que é Ramos, que no caso começamos... Ramon, perdão. Desculpa, Ramon, por favor, não me bate. Ramon, que começamos com a liga porque aconteceu algumas questões que foram meio que inesperadas, então acabei pegando liderança bem repentina, mas estou tentando... reestruturar, né? Exatamente. Dar uma oxigenada na liga. Aí tanto é que eu estou tentando abrir mais oficinas, mini cursos que eu vou disponibilizar também, porque é algo que eu quero fazer bastante com a APROS, que é o seguinte, que o meu objetivo como acadêmico também como obrigação nessa questão, que é o seguinte, eu quero espalhar a robótica, pelo menos para Montes Claros, para mostrar assim algo que o pessoal pode usar, porque não e algo inacessível ainda, né, Renato, para a maioria das pessoas, principalmente para as crianças, né? Eu vejo que houve uma mudança importante na lei das diretrizes da educação básica, que hoje obriga a robótica educacional e a fluência digital. Só que muitas escolas ainda não conseguiram se adequar porque não tem profissionais qualificados para a área, né? Eu acho que isso é um ponto que você está colocando importante. Como eu falei, com essa falta, o que eu quero fazer, pelo menos, assim, que eu possa abrir algumas portas para algumas pessoas, que é mostrar assim, que a robótica não é uma coisa assim, tipo, absurda ou complicada, porque uma coisa que eu me arrependo bastante foi no meu primeiro período, que eu tive medo, vou ser bem sincero, que a pessoa da APS foi para minha sala, convidou o pessoal, mas eu falei assim, eu não tenho capacidade, eu me sentia incapaz. Você não se sentia pronto para aquele momento participar e contribuir de alguma forma. Isso, então acabou que aquilo ali me afastou da liga. E, ironicamente, eu sou presidente dela agora. Mas você entendeu posteriormente que não era um bicho de 7 cabeças, né? Que era só vontade de se comprometer que as coisas iriam acontecer, né? Como estão acontecendo. Então foi algo que, naquele primeiro momento, o que eu senti foi isso. E para evitar que pessoas, ou até pessoal, meus calouros, ou pessoas que estiverem assistindo, sentirem algum medo, alguma agonia, ou não sentirem que tem capacidade, tenta pelo menos. Porque às vezes você pode não se achar capaz naquele momento, mas quando você pegar, tentar ter um foco, conseguir estudar um pouco, você vai ver que não é tão difícil assim.
foi o que eu senti. Sim. Quando eu tive que pegar a liga, eu falei assim, ok, eu sou presidente dela, agora eu vou ter que focar nela totalmente, vou ter que aprender coisas mais rápido, contudo, não vou focar isso aí como para ter algum diferencial de repertório ali para mostrar para as pessoas, né, que você já tem alguma especialização. Exatamente. Né? E eu não sou especialista, tanto é que eu tive que aprender tudo nesse Mas período. o objetivo é se tornar. Exatamente, né? o objetivo Eu acho que esse é o esse. ponto. Então, assim, a gente vê muito que o mercado ainda valoriza muito o especialista. Né? E a liga ela é ad hoc, assim, né? Ela tem um objetivo, uma área muito bem delineada dentro da área de conhecimento da engenharia de computação, assim como todas as outras ligas da instituição. Né? Hoje, acho que talvez a principal atividade extensionista que a gente tem na instituição seja ligas acadêmicas. Né? Tem cursos aí que tem 20, 30 ligas, né, de áreas bem específicas e super atuantes como vocês. Né? Você citou aí no sábado, vocês já fizeram oficina, Renato mais Ramon com a APROS fizeram essa semana, pegando um curso técnico que é muito legal, pensando numa área que é da área da saúde, então já fazendo essa transversalidade do conhecimento, né? E uma coisa assim que o Renato citou aqui, que eu acho muito importante comentar, é que muitas pessoas, às vezes, têm justamente esse medo, né, de entrar na liga acadêmica e achar que ela tem que ter um conhecimento, um repertório prévio para poder fazer isso. Quando a intenção da liga, assim, um dos propósitos é justamente fazer essa especialização. Então, eu acho que o ponto mais importante não é a pessoa ter um conhecimento técnico prévio, mas a pessoa ter interesse. Porque eu já conheci pessoas que, assim, não tinham repertório, não tinham experiência profissional, mas que tinham muita vontade de aprender. Essas pessoas entraram e em pouco tempo a pessoa conseguiu aprender, dominar aquele assunto e se tornar uma referência, sabe? Legal, esse é o ponto. Então, eu acho que ter a vontade de aprender e a disponibilidade é o mais importante. Você se compromete ali e fala, pô, vou entrar na liga porque eu quero aprender, porque eu gosto desse assunto, porque é alguma coisa que eu sei que vai agregar para mim. E a pessoa ela aprende muito, ela conhece muita gente, ela já consegue um estágio a partir dali. É uma oportunidade de se mostrar. É uma né? oportunidade de se mostrar. Você tem um destaque em meio à multidão. Exatamente, pegando um pouco desse ponto, até muitos profissionais que nós chamamos muitas vezes para fazer uma palestra, fazer um mini curso, hackathon até, esses profissionais muitas vezes são pessoas que já estão no mercado há muito tempo, têm um conhecimento fantástico na área, e eles têm esse carinho de vir aqui nos ensinar para os acadêmicos algum assunto, todo esse cuidado, e isso daí já é uma forma de conexão. Você se mostrar interessado, tirar dúvidas necessárias que você possa ter, perguntar sobre o mercado. Por exemplo, uma palestra, né, que um profissional fantástico que o pessoal da Dell conseguiu chamar, que a gente está até programando. Talvez ainda tenha que mudar. pré-semestre, né? Ainda pré-semestre, ainda. Talvez teríamos que mudar a data para o mês que vem, por causa das provas. Mas é um cara incrível do mercado de modelagem 3D, ele faz muitos trabalhos no mercado internacional. Salvo engano, trabalhou muito tempo na Alemanha, voltou para o Brasil, mas ainda continua prestando serviço para o internacional e há muita dúvida no pessoal, muito desejo, mas também muita dúvida sobre como ir para esse mercado internacional. Como começar a prestar serviço no exterior. Internacionalização de carreira. Exatamente. É um ponto ainda pouco discutido. E muito importante. Muito importante. importante. E a gente está muito com o pensamento de trazer esse cara para ele desse conhecimento inicial. Sabe? Falar como funciona, como foi o início de carreira dele, as possibilidades, como nós podemos fazer, né? E vai dar certo? Vai dar só certo. Vamos só Inclusive, eu ter que vejo mudar isso nada. como uma oportunidade de mercado. Eu não conheço headhunters, especialistas em qualificação, mas recrutamento e seleção de profissionais voltados a remoto. Então, por exemplo, lá na fábrica hoje, lá na aceleradora lá do North Valley, a gente tem lá profissionais que trabalham para empresas de outras nações. Então, Canadá, Irlanda, então, pessoas ganhando em dólar, ganhando em euro, né, empresas europeias. E muitas vezes você, às vezes, tem um inglês ali, né, suficiente para começar um trabalho remoto. E muitas vezes você não tem uma pessoa de referência, uma empresa que conseguiria te conectar. Aí você falou desse ponto da internacionalização, eu lembrei que é uma ação dentro da Propex que a gente faz, né, assim como a extensão, e que dentro da área de engenharia de computação é extremamente pertinente, né, a gente discutir. É um ponto muito importante. Bom, galera, nosso papo está maravilhoso, né? Estamos aqui no nosso segundo episódio do Compila aí, nosso Super Tecnocast da engenharia de computação.
Se você ainda não segue o AFIA MOC no YouTube, siga, né? Curta a nossa página, ativa aí o sininho para que nas próximas vocês sejam avisados, né, que os nossos conteúdos estão caindo. Então a gente está tentando aqui construir o máximo de conteúdo para vocês. Ainda esse mês a gente deve ter aí mais 1 ou 2 capítulos aí, né? Já estou alinhando com o Maurício aqui. Maurício é nosso cara do back aqui, é o cara que faz essa organização e que tem que dar o aval aqui para a gente gente conseguir operacionalizar isso. Mas eu tenho ficado muito satisfeito, né? Não só com o engajamento dos alunos e a vontade de vocês participarem, mas principalmente do retorno da comunidade acadêmica, né? Das pessoas falando sobre as temáticas, né? O nosso primeiro compila aí com as meninas foi sensacional, com um tema super pertinente. E agora, hoje, nós estamos falando de protagonismo acadêmico. Então, se você está chegando agora aí no nosso vídeo, nós estamos aqui com os presidentes das ligas acadêmicas, falando como essa atividade de extensão ela pode ser um diferencial de carreira, né? E aí, nessa temática, eu inicio, né, mais um ciclo aqui de bate-papo, querendo entender de vocês como vocês enxergam que essa ação que vocês estão tomando hoje, ela pode diferenciar vocês para o mercado logo mais, assim que vocês saírem da academia como um profissional engenheiro de computação. Bom, eu acredito que isso, inclusive, é um dos pontos, né, de maior benefício assim, para os alunos que entram nas ligas acadêmicas. Isso me lembra, inclusive, da época que eu entrei na APROS, né? Eu já fui membro da APROS, hoje eu deixei com o Renato, que eu acredito vai fazer uma gestão melhor. Mas a antiga diretoria da APROS, né, o pessoal do curso de mecatrônica, inclusive, boa parte deles me disseram que conseguiram oportunidades em indústrias, em outros locais, por conta da liga acadêmica, sabe? E o fato de ter a liga acadêmica ali no currículo, às vezes no perfil profissional, isso fez uma diferenciação, sabe? E eu vejo que as ligas, principalmente, servem para abrir portas, porque, inclusive, a Proxy, né, que é a minha liga de cibersegurança, é uma liga muito recente, né, muito nova. E ainda assim a gente começou a fazer uma movimentação nas redes sociais e a gente conseguiu contato com uma pessoa, eu não vou divulgar maiores informações agora porque ainda não tem nada confirmado, mas com uma pessoa do nicho da área de segurança ofensiva, né, de hacking, que a gente não conseguiria convencionalmente, sabe? Às vezes com um perfil pessoal, com um contato direto, mas fazendo a intermediação através da liga acadêmica a gente conseguiu. Legal. Então, eu acho que fazer essas conexões com pessoas do mercado, ainda durante a graduação, são essenciais. Muito bom. E também, voltando assim, como foi mencionado antes, a respeito da questão da Liga Acadêmica ajudar no diferencial para a indústria ou também para emprego, como eu falei, uma especialização de certa maneira, mas só que é adiantada. Porque com a Liga você vai pegar alguma experiência na área. Por exemplo, uma APROS, que a gente mexe com a ZACA, que é um braço robótico, a articulação robótica. Se a pessoa aprender, consegue sim tentar ver algum lugar que trabalha com isso, vai ver, a pessoa fez um curso para isso. Então, pode ser um gatilho, né? Exatamente. Para inspirar ali, gerar vontade de aprofundar. Exatamente. Então acaba que você já tem um treino antes mesmo de começar de fato no mercado. Então você vai falar assim, tem um mini curso de alguma coisa, ou tem alguma especialização em algo específico. Então, assim, a liga por si só, através dela você consegue ter a prática, de verdade, a teoria e a prática juntas. Então, essa é a minha visão de ligas acadêmicas, que é uma prática só que adiantada. Então, você consegue ter uma experiência do que você vai, os desafios que vocês vão adquirir, os desafios que vocês vão passar, você vai ter uma noção e vai saber como lidar com eles. E não você ter aquela pressão tão grande, absurda sobre você, porque você está aprendendo. Você não vai ter a pressão de falar assim, eu tenho que fazer isso agora e acabou. Não, tudo no seu tempo. Sim. E inclusive dentro das próprias ligas a gente tem grupos de estudo, né? Então, quando você junta ali no mesmo local, né, na mesma liga acadêmica, pessoas que têm um interesse em comum por algum assunto, essas pessoas elas estudam juntas. Então você tem mais acesso a conteúdo, você tem indicação de conteúdo, sabe? Pessoas que já estão ali há um pouco mais de tempo, elas talvez já tenham um conhecimento prévio, sabe? Conseguem facilitar o seu acesso, o seu caminho. Então, até porque estudar sozinho, né, a curto prazo, pode ser um pouco mais dificultoso.
Então, quando você tem pessoas com interesses em comum que querem a mesma coisa que você, isso se torna um pouco mais fácil. Eu enxergo que existe uma situação muito onde todo mundo está ganhando, né? A gente que está ali muitas vezes trazendo isso para o pessoal, eles estão ganhando conhecimento, eles estão ganhando o que a gente está trazendo para eles, e a gente também está ganhando alguma coisa no meio disso, né? Networking, a oportunidade de ministrar um curso, de lecionar, de falar ali na frente do pessoal, de trazer conhecimento, que eu acho que é uma habilidade importante também, e que é algo que você está fazendo um showcase aí para o mercado, inevitavelmente, né? Igual você falou, você tem lá o perfil da liga, você divulga, você se coloca, o tema que é justamente protagonismo acadêmico, você se coloca numa situação onde você está virando uma referência naquela determinada área do que você está falando, né? Porque você está fazendo o trabalho para isso. Perfeito. E é uma construção de curto, médio e longo prazo, né? Ou seja, não é uma coisa que você vai conseguir da noite para o dia. Você tem que ir falando, né? Eu pego muito o meu exemplo, né? Eu trabalho com inovação desde 2014, 2015, né? A gente fundou a comunidade de empreendedorismo e inovação de Montes Claros, que era o Minas Up na época. E agora, aí, praticamente 10 anos depois, eu estou como diretor-presidente do Norte Valley, que é a comunidade, que é o ecossistema de inovação do Norte de Minas. Então, assim, foi uma coisa que eu construí em 10 anos. Né? Não foi da noite para o dia, foi sempre me disponibilizando, aprendendo e sempre contribuindo, né? Eu gosto muito de falar, sempre propositivo, sempre interessante antes de ser interesseiro, né? Sempre à frente. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com esse bate-papo, com esse protagonismo que a gente está falando. Pegando até um pouco o que foi falado aqui, né, sobre estar ensinando o assunto. Porque muitas vezes você aprende muito mais quando você está ensinando do que próprio lendo. Concordo plenamente. Porque você está meio que revisando, colocando em prática, dá para você ter uma discussão aí com o seu aluno, que às vezes tem um ponto de vista diferente sobre algum determinado assunto, e pode ter uma centelha de uma nova ideia para você. Então sempre é muito legal e interessante, né? Você está ensinando para alguma pessoa que sempre possível. E esse diferencial seria, como também já foi dito, nas práticas. Prática, como eu já disse, como foi dito aqui também, extremamente importante, é o que vai colocar, como posso falar, em jogo seu conhecimento. Muitos eventos que talvez você não teria como ir entrar sozinho, você vai ter essa equipe aí já na liga, você já vai conseguir entrar com uma equipe, não vai ter que quebrar a cabeça com isso, com pessoas que você conhece, você já talvez tenha algum trabalho, então isso já seria outro benefício. Como também em relação ao network, porque igual o Rafa falou, muitos profissionais que talvez você não teria contato, seria muito difícil você ter contato se não fosse pelo meio acadêmico. Oportuniza, né? Abre as portas, cria situações. Porque tem muitos profissionais, quando você fala que é para fazer, seja alguma palestra, algum curso no meio acadêmico, eles super se disponibilizam, sei lá, ficam até parecendo felizes, talvez queiram transmitir mais conhecimento, algo assim, de querer contribuir, né? Exatamente. Ou de dar um retorno de algo que eles tiveram lá atrás. Exatamente. Que fez diferente. Eu acho que todo mundo que passa pela academia tem um pouco disso. Não sei se você já reparou. Sim. Quando eu trago o egresso, a satisfação do egresso em falar, em dar exemplo, em mostrar que dá para fazer, cara, é sensacional. Assim, é muita empatia, né? Acho que é uma característica muito humana. Mas é legal como o acadêmico, que ele supera o desafio, ele quer mostrar para o outro que vai valer a pena. Ou seja, você pode continuar, que lá no final, como diz, tem um baú do ouro no final do arco-íris, né? Inclusive, pegando esse gancho, isso me faz recordar de um evento, né, bem na época que eu tinha acabado de entrar na Apros, que a gente fez em uma escola estadual, né, no bairro Delfino Magalhães, sobre uma feira de ciências que tinha, acho que anualmente, na escola, e eles precisavam de alguém para protagonizar a sala de robótica e tecnologia, sabe? E a gente foi, sabe, com maior prazer, com satisfação, porque a gente estava ali passando para os alunos de ensino fundamental e médio o tipo de apoio que talvez a gente não tenha tido na nossa época. Perfeito. Sabe? Assim, de conhecer pessoas ali que não, por mais que ainda não sejam profissionais formados da área, são pessoas que já estão cursando aquela graduação. Então você passa para aquelas pessoas desde mais novas um caminho que elas podem seguir, sabe? Um caminho, um acesso a um tipo de informação que talvez elas não tenham. Talvez aquelas pessoas ali, antes daquele evento, não sabiam nada sobre robótica. Não sabiam que existia um mercado para isso aqui
às vezes as pessoas viam isso em notícias, jornais, Ou no filme ficção. filmes, né? entendeu? Até Então, tem um interesse, mas parece algo muito distante, né? Exatamente. Não é algo altamente difundido. Eu acho que a Liga Acadêmica ela também está aí para isso. Parece né? algo que está muito aquém da maioria das pessoas, né? E eu acho que esse trabalho faz essa aproximação, né, com a comunidade, fazendo a extensão genuína. Como eu falei, a extensão ela só é atividade de extensão uma vez que ela cumpre o seu dever social, né? Que seja levar conhecimento, que seja levar saúde, bem-estar ou justiça social, mas a gente tem esse papel enquanto de atividade de extensão. Né? Um ponto importante que eu queria jogar para vocês, queria que Pedro começasse falando na visão dele. Até agora, assim, quais os principais desafios, né? A sua liga é uma das mais novas também. Até agora, qual o principal desafio você encontrou de maneira geral? Ou seja, na hora de executar um evento, na hora de planejar uma ação, ou de engajar a galera, ou mesmo se você teve dificuldade para compor o grupo, ou sobrou gente querendo, não teve para quem quis, você teve que fazer uma seletiva. Fala um pouco dessa dinâmica de como é que a liga funciona e se de fato há uma maioria das pessoas que querem ou não. São poucas pessoas que entendem que isso é essencial dentro da construção, desenvolvimento acadêmico. Eu vou falar do desafio, mas antes eu falar até de um tópico que a gente já citou aqui sobre a gestão. Gestão de tempo e gestão de pessoas, que é extremamente importante para a liga dar certo, para conseguir fazer os eventos, para todo mundo ali conseguir o melhor da liga. No caso, como dito, né, a gestão é extremamente importante. Atualmente eu combinei com a minha equipe de fazer a gestão através de uma plataforma ClickUp, não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente a gente usa essa plataforma, a gente coloca um cronograma do que nossa visão do que pode ter por pelo menos 2 meses, nossas atividades que a gente tem que fazer, as atividades que nós teremos que fazer. É um nós plano já fizemos. compartilhado, né? Exatamente. Tipo um Trello, ali, que você vai gerindo um Kanban ali basicamente um de Trello. entregas. Exatamente. Aí nós utilizamos muito essa plataforma para conseguirmos organizar tudo certinho, tá tudo marcado. Porém, mesmo com essa organização, não é sempre que dá. Por exemplo, o exemplo do profissional que eu chamei para fazer a palestra. Nós já tínhamos conversado com ele desde o início do mês passado, se eu não me engano, salvo engano, e estava marcando, ele viria dia 9, dia 8 a dia 10 desse mês para Montes Claros, e nesse período de tempo ele conseguiria fazer essa palestra. Ok, vai dar certo, a gente vai combinar com ele, vai chamar ele, combinou, ele aceitou, aí foi marcar aqui. Ok, primeiro, uma notícia boa. Tava liberado o auditório, Vitória. Conseguimos organizar. Estávamos pensando em fazer um pequeno agrado para quem iria para a palestra. Talvez dar um chaveirinho da liga, um docinho, só o básico. Em seguida, foi confirmar se realmente quais alunos tinham mais interesse, quem mais a gente poderia chamar. E aí veio o primeiro problema. Seriam as provas. Semana de prova. Aí semana de prova, né? Inviabilizou total. Aí mesmo assim nós queríamos bastante, tínhamos conversado muito com o profissional para vir aqui, estavam super empolgados, então tentamos novamente, ok, semana de prova, mas talvez tenha como marcarmos de tarde. O pessoal chega aqui 5 horas, a palestra vai até umas 6h30, saindo vai para a prova. Isso já fez ocorrer mais um empecilho que seria menos pessoas. Porque não seria... Muita gente está focada na prova, não muita ia gente, pensando em palestra. Ou talvez tinha pessoas que não estavam trabalhando, pessoas focadas na prova, ou que não têm interesse em vir na faculdade nesse horário mais tarde mesmo. E isso já deu um pouco desanimada, né? Mas aquela história, você não pode desanimar. Ficou feliz, está acreditando na ideia, então vai até o fim. Reajusta a tela. Aí nós estamos reajustando e... vamos marcar novamente com esse cara a próxima vez que ele retornar, que talvez será em novembro. Nada impede de fazer online também, né? Eu acho que o pessoal já acomodou bem na semana do administrador, a nossa diretora regional, a gente colocou ela no telão no auditório, a Carla Madeira, e foi sensacional, assim, o quanto que a galera ficou preso a ela e o quanto que a galera interagiu com ela online no telão. Como se ela estivesse lá, sabe? Então, assim, eu acho que talvez essa questão da barreira física, né? Ou seja, da necessidade de presencialidade, talvez nem seja uma necessidade a priori, né?
Pode falar. Desculpa. A gente até começou com ele sobre essa possibilidade de trazer ele online para ele falar, não só ele, também outro profissional que foi um ex-professor meu num curso de Game Design, um profissional fantástico também que está trabalhando na área, para falar mais sobre a área em geral. Só que, apesar disso, eu ainda tenho um pouco pé atrás de palestras ou seminários online. É um problema meu, admito, Sim, mas... tem uma restrição, aí talvez um trauma lá da pandemia, né? Talvez, porque eu acredito mais que se o profissional vir aqui, talvez o aluno, não sei, anima mais de ir no final da palestra ir lá conversar com ele, tirar Fazer um dúvida. network ali presencial. Sim. Não, tem seu diferencial, não tenha dúvida. Mas eu digo assim, que isso não sirva de entrave, para que a gente tenha um profissional de referência falando pra galera, né? Uma coisa que eu aprendi muito, né, depois de vários eventos fazendo, a primeira vez que eu entrei numa liga acadêmica, eu entrei na APROS também, assim como o Rafael. Inclusive eu fui presidente de Rafael por um tempo na APROS, eu saí, Rafael virou presidente, Rafael saiu, fundou a liga dele, eu fundei minha liga, Renata assumiu. Mas continuei perdurando e fazendo um excelente trabalho. Aí foi plantando a semente, eu acho que isso é que é legal, né? Vocês foram assim, pavimentando, plantando para que outros viessem e dessem continuidade no trabalho. E a diretoria original da APROS, eu lembro a primeira bomba que eles jogaram na mão da gente, eu acho que o Rafael vai lembrar disso, que foi aquele Escovódromo, que foi um evento que a gente resolveu fazer, assim, tipo, que era um evento relativamente grande, assim, de médio porte, tipo... Um ideator envolvendo odonto, faz curso, aí, né? tipo, em uma semana, boa sorte, né? Menos de uma semana. A gente tinha acabado de entrar e eles já estavam com esse evento engatilhado e eles falaram, olha, essa vai ser a oportunidade de vocês se desenvolverem. Soltaram na mão da gente. E ali foi tanta coisa que deu certo, que deu errado... E eu tive a genial ideia de trazer gente de outros cursos, que acabou sendo bom no final, que foi o pessoal de arquitetura, foi uma ideia minha. Só que durante o período, antes de acontecer, estava dando tanto trabalho que eu falei, pra que eu fui ter essa ideia? E o pessoal da arquitetura pensou a questão estética, né? Foi, melhorou inclusive muito o design foi um trabalho de arquitetura que ganhou o evento no final. Foi a solução deles. Não foi nem um projeto de engenharia, né? Foi um projeto mais de design e liga de função, né? Exatamente. Apesar de que a funcionalidade deles era muito boa Era também, muito eles boa. conseguiram unir os dois. Inclusive esses escovódromos chegaram agora, eles já estão disponíveis. Acabou que a gente comprou uma solução pronta de mercado. Porque foi viável e já tinha a solução pronta, né? Mas nada impede, o que foi feito durante aquela jornada não apaga, né? Sim. Ou seja, a experiência que vocês tiveram na gestão, na interação, nessa interação com os outros cursos. Se adaptar, sabe? Tipo, o semestre é rápido, ele passa correndo, a gente tem muita coisa para fazer, todo mundo tem semana de provas, assim como os acadêmicos têm, a gente também é acadêmico, a gente também tem. Então, saber se adaptar é muito importante, sabe? Para você realmente poder fazer a coisa acontecer. Eu fui citando ali situações que possivelmente já tinham acontecido com vocês. Eu acho que eu marquei todas, assim, eu fiz um bingo, porque já aconteceu de tudo. E a gente continua indo, sabe? A gente já fez visita técnica na Novo Norte, mini curso em evento da Unimontes, que eles chamaram a gente para ir. A gente, não, vambora, a gente vai fazer um material, a gente vai dar um mini curso lá. Vocês não esqueçam de fazer um portfólio de fechamento do semestre dentro do que foi feito, para a gente registrar tudo isso na Propex, né? Porque é um trabalho que interessa não só para vocês, mas para nós enquanto instituição, para o MEC, né? Para a gente mostrar que o acadêmico, de fato, ele está em plenitude com as atividades extensionistas, né? Que ele efetivamente ele participa, não é uma coisa só para inglês ver ou situações de marketing, que há um engajamento genuíno, né? Quer falar, Rafa? Eu queria só fazer um comentário sobre esse evento aí que ele citou, porque uma coisa que eu acho muito importante, que o processo, como você disse, não foi apagado, né? O processo que a gente passou naquele evento. Porque quando você passa por uma situação assim, que você tem que organizar alguma coisa para as pessoas, para outras pessoas de fora, não existe a opção de deixar para lá ou de não fazer. Você vai Exatamente, fazer. Você se comprometeu. Você se comprometeu, tem ali naquela sala tem 50 pessoas sentadas te esperando e você vai ter que ir lá e fazer. Então, ou seja, você criou uma expectativa e que vai ter que ser atendida. Exatamente. Né? Ou seja, agora aí é que está o protagonismo, né? Sim. Não, ou seja, você pensar que aquelas pessoas estão ali e dependem da sua coordenação para as coisas acontecerem dentro do que ela espera. Todo mundo ali espera alguma coisa, concorda comigo? Aprender um pouco mais, conectar. Então, essa é a visão da gestão complexa, né? Da visão do todo, do holos, né? Da holística da gestão. Exatamente. E nesse tipo de situação a gente aprende a resolver problemas, sabe? Porque é muito fácil você fazer alguma coisa quando você organiza
e tudo sai exatamente como planejado. Mas no dia que alguma coisa ali, alguma pedra sai do lugar, você tem que resolver aquilo de última hora, é onde você, sabe, você vai no seu limite. Você descobre que você tinha capacidade para resolver aquilo desde o princípio. Você só não tinha sido exposto àquela situação ainda. Talvez você não tinha... porque eu não vou nem falar segurança, porque às vezes sempre gera aquela ansiedade, né, de não dar conta. Mas eu acho que o desafio é que te faz crescer. Né? Eu acho que isso é que constrói um acadêmico diferente da maioria, que só segue o fluxo natural ali da atividade curricular e não é colocado à prova, né? Você falou, por exemplo, dos hackathons que você participou e que você ganhou. Então, assim, vocês sempre foram altamente competitivos, né? Vocês sempre entraram... Vocês nunca entraram só para participar. Vocês entraram para ganhar. Ou seja, vocês entraram para fazer o melhor que vocês pudessem. A gente se empenhou muito e a gente pensou em todos os detalhes, até para além do técnico, mas na apresentação também, no pitch que a gente ia fazer no final, que é muito importante nesse tipo de competição. E é algo que acrescenta muito para quem está participando, porque você aprende muito, assim, tecnicamente, uma coisa que você não sabia, uma ferramenta que você descobre, e você tem, tipo, 5 dias para implementar, véio, e mostrar lá para o cara, pelo menos um protótipo rodando. E isso acaba, inclusive, parando no seu currículo no final. Né? Eu acho que, assim, eu vejo muito acadêmico, às vezes, falando, o que eu poderia fazer para conseguir mais experiência, porque eu nunca tive um trabalho na área. Eu falo, cara, a liga... Tudo que eu faço assim na minha liga, eu tento fazer alguma coisa que vai agregar para o currículo do cara. Entendeu? Você vai fazer um curso, a gente vai construir um projeto junto, velho. Você vai desenvolver, você vai criar um repositório lá no GitHub, vai estar no seu portfólio. Entendeu? A ideia é essa, você participa de um evento igual esse, um hackathon, na melhor das hipóteses você ganhou, excelente, você pode até colocar no seu currículo. Na pior das hipóteses você ganhou conhecimento. Sim. De coisa que você não sabia e que você aprendeu ali durante o processo. Chancela uma experiência, né? Não tenha dúvida. Fora a parte de construção de imagem, principalmente. Porque, como ele falou, no pior dos casos, você vai lá na frente e apresenta o seu projeto. Né? E nessa... Que aí você já ganhou também. Só você ganha de qualquer jeito. Sim, porque, poxa, você está como exemplo os últimos hackathons, a gente traz aqui empresas grandes, empresas locais que trabalham com tecnologia, que muitas pessoas têm interesse de trabalhar lá futuramente, de conhecer, enfim... E nesses eventos, você tem a oportunidade de subir no auditório para o CEO, para o dono dessa empresa e apresentar um projeto. Sabe? Mostrar, assim, o que você fez, o trabalho que você teve, a questão de organização. Perfeito. Então, cara, isso é muito importante. Sabe? Às vezes não em si, só a parte de ganhar o evento, mas só de subir lá, participar e apresentar, já é uma vitória. De ter alguma coisa para apresentar no final, você já venceu, cara. Principalmente assim, dependendo de como tá a correria das coisas, do seu nível de conhecimento, você já venceu, sabe? A experiência de participar já é uma vitória. Entendo. E você, Renatão, o que você pensa dos desafios aí com relação a... Eu já estou passando por um nesse momento, atualmente. Engajamento de acadêmicos para participar? O que você vê assim, o maior implicador? Assim, o que mais é difícil para você hoje? Bom, no momento atual... Está sendo a questão que muitas pessoas acabam saindo da liga, infelizmente. Contudo, todavia, não achei tão ruim, porque, querendo ou não, eu ia fazer uma coisa futura que seria os mini-cursos, que tanto é que eu planejo fazer, até novembro, pelo menos, começar a fazer ele, que seria meio que para qualquer curso, no caso, para Unifimoc, tanto se der tudo certo, eu vou querer publicar também, publicamente, sem pagar nada, de nada, só o pessoal querer assistir, vai estar disponível, que vai ser um material assim, de estudo acadêmico mesmo, porque como eu falei, meu objetivo com a APROS é trazer a robótica para Montes Claros, ou qualquer outra cidade que tiver algum interesse nessa questão, vou ficar satisfeito, porque assim, minha ideia com a liga é espalhar e expandir o máximo que eu conseguir. Porque através dela eu sinto que a robótica vai poder mudar vidas, vai poder inovar, vai poder crescer cada vez mais. E eu acho que você tem um propósito legal e você pode ter uma contribuição efetiva. Eu vejo, por exemplo, o Arthur, meu filho, por exemplo, no Colégio Padrão, lá eles já têm a robótica educacional, então tem um professor que já faz práticas com Arduino, né, com Lego programável, então já programa em bloco. O aluno que está muitas vezes ali na periferia, numa escola mais afastada que seja pública, muitas vezes ele não vai ter mesmo essa oportunidade ou essa mesma estrutura de conhecimento
e isso provoca um desequilíbrio, o senhor concorda comigo? Não tem isonomia, ou seja, é desigual depois essas pessoas competirem pelas mesmas vagas. E agora a gente está num momento importante, né, de Montes Claros, que a gente está pleiteando o marco legal da inovação, né? A gente espera, né, que o Executivo envie para o Legislativo ainda esse ano a lei da inovação, e uma das premissas, né, que a gente colocou é a educação empreendedora e a fluência digital e robótica educacional dentro do ensino de base. Então, assim, é o menino aprender, no ensino fundamental 2, ele já saber fazer um mini circuito eletrônico no Arduino, por exemplo. Isso pode transformar a vida das pessoas em vários aspectos, né? Você traz uma competência tecnológica, independente se esse cara vai para a área da saúde, né, se ele vai para a área do direito, ele vai ter um repertório ali, um know-how diferente. E eu acho que a liga de vocês, assim que essa lei for implementada e que a gente tiver um espaço de inovação, né, gerido ali por esses recursos municipais, vocês vão ter um campo, um mar de oportunidades, né? Meu plano para essa minha liga agora, atualmente, depois de fazer essa infraestrutura, chamar mais pessoas, meu plano é fazer várias palestras. E tanto mini cursos, que eu estou até planejando fazer algumas agora em escolas de ensino médio, principalmente, voltados para cursos técnicos, mostrando algumas coisas a respeito. Tanto é que eu já tenho algumas coisas preparadas para fazer apresentação, mostrar um caminho, dar um norte para elas atualmente. Porque uma coisa que eu senti falta do meu ensino médio foi a questão que eu nunca tive nada do gênero. Nunca tive programação, nunca tive robótica, não tive nada. Tanto é que eu caí nesse curso aqui de paraquedas. Que eu nunca... se encontrou, né? Sim. Eu acho que isso é que é mais importante, né? Você se encontrou no curso. É porque eu estava seguindo uma área totalmente diferente e acabei que, do nada, eu falei assim, eu sempre quis fazer engenharia. Aí cheguei aqui e falei assim, qual engenharia tem? Tinha a computação, eu falei assim, tá bom, vou fazer ela. Você talvez tinha pensado no civil, no engenharia mais tradicional. Eu pensei em mecatrônica, elétrica, mas não tinha, então a mais próxima era a computação, então vim pra cá. E que tem, na computação, a gente tem muito da elétrica, da mecatrônica, né? Exatamente. Tem programação, cibersegurança, robótica, exatamente. Acho que isso é que é o grande ganho, né, da computação e que difere ela dos outros cursos de tecnologia de ADS, de ciência da computação, porque ela tem esse leque de possibilidades, né? E no caso mesmo, eu já estou até vendo, assim, quando finalmente concluir esse meu minicurso, que é o principal, porque através dele eu vou chamar pessoas para participar da minha liga, que para, de fato, pegar a pessoa interessada na mesa e já vou mostrar para elas, assim, um caminho para elas conseguir. E eu quero um minicurso não é para separar as pessoas, sim, só para, de fato, dar um norte, falar assim, vocês vão ver isso aqui no momento, esse aqui é só para vocês entenderem o que vai acontecer. Para eu não cair de paraquedas, assim, ok, estou na área de robótica, e agora? Já vai ter apenas o básico para elas, entender o que está acontecendo, entender o processo, aí depois vou fazer algo, pessoas para fazer também os mini-cursos, porque eu estou querendo fazer da seguinte maneira, vai ter pessoas que vão fazer mini-cursos de nível básico, intermediário e avançado. Legal, com um fluxo de desenvolvimento estruturado, né? Alguma coisa pensada já numa progressão. Não é isso? Então, através disso, eu também ia fazer provas para eles, mas as provas não seriam eliminatórias ou algo para falar assim, você não tal coisa, não, mas voltar assim, para dar um estudo, dar um material para essa pessoa, falar assim, você errou tal parte. É um processo pedagógico, exatamente, né? Eu quero, assim, ensinar de fato, assim, você errou tal coisa, aqui está o material, você estudar isso daqui. Seu fraco é isso, vou pegar esse material, estuda isso daqui. E dar o caminho para elas conseguir se desenvolver. Porque, muito como legal. Eu falei, a minha ideia como liga não é pegar pessoas que já sabem e trabalhar só com essas pessoas. Não, eu quero realmente pegar pessoas do zero e mostrar algo para elas. Se elas não se encaixarem, tudo bem, é um processo natural. Sim. Porque o ser humano pode se adaptar. E um pouco do que você agregar na vida de cada um, eu acho que você já compôs o seu propósito, né, enquanto difusor aí de conhecimento. Né? Eu já, se por acaso eu conseguir acender uma fagulha em qualquer pessoa, já vou sentir assim, orgulhoso de mim mesmo por ter feito algo, feito a diferença para essa pessoa. Muito bom. Só aproveitando o tópico, né, de dificuldades, eu tinha pensado em coisa para falar, porque eu não sei se o Pedro está tendo a mesma dificuldade de encontrar pessoas, né, referências nas áreas de atuação da Liga localmente aqui.
Né? Principalmente eu falo dele porque a liga, né, de cibersegurança, desenvolvimento de jogos e afins. Então, assim... O que se apresenta como uma super oportunidade, concorda comigo? Exatamente. Ou seja, há um campo de oportunidades aí, porque se não tem ninguém de referência, tem poucas pessoas atuando, provavelmente tem um mercado aí não sendo explorado, né? E começar a difundir mais esse assunto aqui. Inclusive para o público aí, né? Se tiver aqui, se você tem uma empresa voltada para a área de segurança da informação, de jogos... desenvolvimento. Por que não isso virar, coisa? talvez, futuramente uma pós-graduação? Sim. Né? Uma especialização mais consistente, né? Com a certificação de lato sensu, né? Com uma pós que endossasse isso. Às vezes a gente tem uma falsa percepção de que esses assuntos são assuntos de outros lugares, sabe? De capitais, polos tecnológicos. Só que Montes Claros tem se tornado um polo tecnológico. Não tenha dúvida. Então a gente tem que difundir esses assuntos aqui e começar a movimentar o mercado local. É um desafio, né? Mudar essa percepção. Eu lembro que em 2014, né, eu falo muito isso, que a gente fala com orgulho, porque Montes Claros, no norte de Minas, não aparecia no mapa de inovação de Minas Gerais. E hoje a gente tem tantas ações orgânicas, né? Tem tantas empresas parceiras fortes em outros grandes centros e outros ecossistemas que já são mais maduros, querendo vir para Montes Claros, né? Como enxergando em Montes Claros um lugar que hoje é extremamente favorável para a ciência, tecnologia e inovação. Né? Então, esse, galera, é o nosso segundo episódio, né? Do nosso Compila aí, nosso Tecnocast da Engenharia de Computação. Infelizmente, nosso bate-papo aqui está chegando ao final, né? Nosso tempo está acabando, mas um bate-papo aqui maravilhoso. Eu vou passar, né, a palavra para os nossos convidados, aqui, os nossos presidentes de liga, né, nossos líderes protagonistas, né, que são hoje referência dentro da comunidade acadêmica, são aquelas pessoas que elas são vistas de uma forma diferente e os objetivos de carreira, eles têm que ser pensados a partir dos primeiros períodos, né? Então, eu gosto muito de falar isso como uma dica para quem está entrando agora na instituição. Não deixa para pensar o que você vai ser como profissional lá nos últimos períodos. Né? Então, utilizem as ligas acadêmicas como um instrumento de experimentação. Né? Isso, como eu acho que vocês falaram muito bem aqui. Então, eu só vou passar a palavra agora para cada um, para deixar uma mensagem final. Assim, convidar, venham para a nossa liga. Né? Nós temos um processo seletivo assim, assado, como é que eu faço para acessar, se eu tiver interesse, só para a gente encerrar aqui e concluir nossas ideias. Vamos lá. Só para complementar, né, o que você falou, pessoal, não esperem o fim da graduação para começar a se especializar. Porque a graduação ela vai te dar uma base de computação, de lógica, e você tem obrigatoriamente que correr atrás do seu futuro, da sua especialização, ainda durante a graduação. Porque se a gente esperar, né, o final dela, às vezes a pessoa pode se sentir um pouco perdida depois, sem experiência prévia, enfim, tá? Então isso é muito importante. E se você aí, tá, tem interesse na área de segurança da informação, infraestrutura de redes ou qualquer coisa relacionada à segurança digital, tá? A Proxy ainda não está com processo seletivo aberto, tá? Porque é um pouco recente, a gente ainda está se estruturando, tá? Mas sigam o nosso Instagram, tá? Eu vou pedir o pessoal para deixar o link aqui na descrição do vídeo. Maravilha. Tá? E a gente solta diversas notícias por lá, tá? O trabalho de marketing nosso também é todo por lá. Então, fiquem atentos que em breve nós teremos muitos eventos, teremos processo seletivo e mais informações sobre a Liga de modo geral. Maravilhoso. Bom, atualmente a Liga minha está sem o Instagram até o momento. Porque... Tem reestruturação, né, Renatão? É porque apagaram sem querer o Instagram. Deletaram um e-mail, na verdade. Deletaram um e-mail que estava vinculado à conta. Né? Exatamente. Então, acontece, são coisas da tecnologia, né? Então, atualmente está sem Instagram. Contudo, até postar o vídeo, possivelmente já vai estar com a nova página do Instagram. Mas, no caso mesmo, o processo seletivo, como eu falei, não tem, especificamente. É claro, se tiver o limite de pessoas que vão entrar na liga, aí sim, de fato, vai ter um processo seletivo.
Contudo, entretanto, todavia, não vou deixar de oferecer apoio ao auxílio. Se a pessoa realmente ainda quiser, eu posso ainda manter o material, manter, como eu falei, porque o meu propósito é mostrar para as pessoas a robótica e sem cobrar nada ou fazer coisas do tipo. Eu realmente desejo, de fato, ensinar as pessoas e mostrar um caminho para elas. Muito bom. Dá ênfase, né? O que foi muito discutido aqui também. Não esperem, pessoal. Tá chegando no final do curso, tá acabando para decidir. Vocês entraram, vocês ainda têm 5 anos pela frente. Tentem, vão na Liga Apros, vão na Undefined, vão na Deva Minha, vão na Liga de Cibersegurança. Tentem ver se vocês se adaptam, ver se vocês gostam. Porque agora é a hora que vocês vão treinar, vão experimentar e vão... É a hora que pode errar. Exatamente, né? agora é a hora que vocês podem errar. O laboratório é aqui, né? O laboratório de teste é aqui. Testar, Exatamente. pode dar errado, a gente pode começar Exatamente. tudo de novo. Então, aproveitem que vocês têm esse período aí grande de tempo, longo de tempo, e experimentem o máximo possível. No caso da minha Liga Deva, vou pedir também para colocar o Instagram. Em relação ao processo seletivo, é aberto, porém não é ilimitado, porque eu quero muito, comecei muito também com a diretoria da minha liga de limitar o número de pessoas para que nós possamos auxiliar melhor essas pessoas. Ter um acompanhamento Exatamente. mais próximo. Porque né? nós queremos... essa escassez, ela gera um interesse num clubinho mais fechado e vocês conseguem fazer uma discussão mais próxima, né, do que fazer uma coisa mais escalável, né? Exatamente, porque a gente quer, se a pessoa entrar na nossa liga, ela sai com certeza, com toda certeza, com muito mais conhecimento que ela entrou. Com certeza, com muito mais conhecimento. Conseguir entrar no mercado se quiser. Então, como queremos isso, temos, como posso dizer, menos tempo, tem que acompanhar a pessoa mais certinho, talvez com os dias de exercício, mais tempo para explicação, então a gente limitou o número de vagas por causa disso. Mas se tem interesse, os números de vagas já estejam todos preenchidos, não tem problema, a gente pode conversar, igual o Renato falou, nós produzimos materiais, damos um caminho que a pessoa possa seguir para determinada área. Sempre estamos abertos a conversar e ensinar alguma pessoa sobre alguma coisa, porque é aquilo, né? Se você tem um conhecimento, não guarda só para você. Passa para frente, ensina e espere que também a pessoa que você ensinou passe para frente também, porque no final isso se torna um ciclo maravilhoso. Que todo mundo se ajudando, transmitindo conhecimento e o mundo fica um lugar melhor, acredito. Que mensagem bacana, muito bom. A Undefined, ela tem uma característica legal que o foco dela é programação e desenvolvimento de software, então é algo que está correlacionado com todas as outras ligas, né? Porque é base. Então, é uma liga que, inevitavelmente, eu acho que até o cara que tem interesse em cibersegurança, talvez ele vai ter interesse de participar de alguns eventos, da gente colaborar com alguma coisa, ou do cara que tem interesse em jogos também, ou do cara que tem interesse em robótica. E, cara, a gente tem o Instagram, que eu vou pedir para Helder deixar também na descrição, é undefined_unifipmoc. Undefined vem de indefinido em inglês, UNDEFINED, _unifipmoc. Lá a gente divulga tudo. No momento a gente não está com processo seletivo para membros aberto, mas a gente tem tentado fazer os eventos nossos sempre abertos, tipo, para além dos membros, então quem quiser participar pode chegar junto também. A gente, como eu falei, tem muito foco em conseguir servir os acadêmicos, então sempre que chegam para a gente com uma proposta, estamos precisando disso aqui, vocês conseguem ensinar? Principalmente a galera que é mais calor, e normalmente a gente tem a condição de ensinar, então mesmo com toda a correria a gente tenta atender, então se você tiver alguma coisa pode me procurar aí na faculdade, ou procurar o Anthony, que é o vice-presidente também, que eu acho que todo mundo conhece, ou a maioria deve conhecer, que a gente vai fazer um jeito para tentar atender as demandas. Muito legal. Bom, galera, se você aí de casa, né, ama tecnologia, gosta de programação, de desenvolvimento de games, né, e aí está pensando num curso de tecnologia, a engenharia de computação provavelmente é para você, tá? Então, passe a saber, a gente está aqui super à disposição para poder dar todas as informações. Venham para o campus, né? A gente pode apresentar matriz curricular, a gente pode apresentar laboratório e proposta acadêmica, pedagógica, processo de ensino-aprendizagem. Eu gosto de enfatizar que hoje a engenharia de computação ela destoa de todas as outras engenharias, então a engenharia de melhor empregabilidade, melhor retorno salarial, né? A média salarial hoje no Brasil, né, ela está acima dos R$13 mil,
dos profissionais da área de engenharia de computação. Então é uma carreira super promissora, que provavelmente não vai se saturar nem em longo prazo. Eu não consigo enxergar saturação num gap de mercado de mais 400 mil profissionais. E a gente já está com um processo aí já de abertura de novos alunos para 2026-1. Então, se antecipem, né? A gente tem condições comerciais aqui super diferenciadas para que essas matrículas antecipadas aconteçam. Certamente a gente vai montar uma turmona, como a gente fez em janeiro desse ano. A galera sensacional, molecada do ensino médio chegando com toda a vontade de aprender e com programação já no primeiro período, né? Então vocês não vão entrar e ver engenharia só daqui 2 anos, depois que passar as físicas, os cálculos, não. Aqui vocês já vão ver algoritmo de programação no primeiro período, estrutura de dados no segundo, orientação a objeto. E aí a gente vai escalando essas aprendizagens de forma que vocês já tenham condição de acessar o mercado, de ser quisto pelo mercado e já ter alguma proposição de valor para a atividade laboral enquanto estagiário. Então venham, né? Aqui nosso Tecnocast, a gente fala tudo e até de tecnologia, né? A ideia do Compila aí é trazer uma discussão super ampla, não falando especificamente de tecnologia, mas também de comportamento, de liderança, de protagonismo, não é isso? Porque a gente sabe que a atividade profissional ela é super complexa, né? E envolve todas essas interveniências. Então, eu queria aqui agradecer, né, a disponibilidade de cada presidente que esteve aqui. São presidentes que estão sempre disponíveis. Eles não só se envolvem, eles se comprometem com quase tudo que eu coloco para eles e eles se desdobram para poder atender essas demandas. Então, são pessoas que eu gostaria, né, efetivamente de dar toda a visibilidade e dar todo o crédito pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu acho que isso é louvável e que vai servir certamente de inspiração para outros acadêmicos. Tá, gostaria de agradecer que nosso showman aqui, o Maurício, é o cara, né? Eu falo do Maurício, ele nunca aparece, mas vocês vão um dia conhecer o Maurício, vocês vão saber que ele é o cara responsável por toda essa infraestrutura aqui, por essa qualidade de conteúdo, de produção, de edição. E nosso youtuber é afia.mol, que sigam, curtam, deem um like aí no nosso vídeo, marca o sininho para receber aí a nossa terceira edição do nosso Compila aí, o nosso Super Tecnocast da engenharia. Um grande abraço, até a próxima.